Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Joyce Lira, que já está aguardando para conversar com a gente. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar conosco. Alimentos Sociais, Políticas Públicas de Combate à Fome na Encruzilhada da Interseccionalidade. Mas, primeiramente, seja muito bem-vinda, Joyce. Tudo bem contigo? Oi, Cida, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade e, por toda essa jornada aí que estamos caminhando junto com a editora Diálogo Freiriano. Perfeito. Joyce, então, para a gente começar, então, de fato, o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Joyce, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste também possa te conhecer melhor. Cida, eu sou Joyce Lira, né? Eu sou professora de Direito, né? A minha jornada aí passou já pela graduação, mestrado, doutorado, né? Nessa caminhada eu tive a oportunidade de ser bolsista CAPES, né? Então eu realizei o doutorado de sanduíche junto à Universidade de Vigo, sendo o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, né? A minha pesquisa sempre teve esse recorte dentro do direito constitucional, muito focada no direito social à alimentação, né? Nessa perspectiva que eu trago, que é da redistribuição de renda, políticas públicas redistributivas, né? Então, os alimentos sociais, eles têm vários vieses, né? Os alimentos in natura, né? A relação dos sujeitos com a terra, com a moradia, com o trabalho, mas eu fiz uma opção metodológica e recortei dentro dessa temática. Então, atualmente, eu sou professora universitária, dou aula também na pós-graduação na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Transitei bastante também por carreiras dentro do Tribunal de Justiça, né? Então, tive essa vivência da judicialização dos direitos, e a partir daí comecei a pensar sobre essa arena, né, em que as políticas públicas acabaram circulando, que é a arena do judiciário. Mas a gente sabe que existem aí outros locos, né, de poder, outros lugares em que a gente precisa ter esse debate. Então, trago, né, nessa perspectiva acadêmica e crítica também, né, ciente de que o direito não vai resolver todos os problemas, essa minha pesquisa que se tornou o livro Alimentos Sociais. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa obra? É isso, Cida. Eu circulando, né, pelas redes sociais e sempre em busca, né, de um olhar assim voltado para as editoras, né, um campo de serviços que eu acho tão importante e ainda é muito importante, em que pese, né, a internet aí tenha modificado um pouco a nossa relação com as publicações, com a leitura, né, com a divulgação de material científico, enfim, circulando pelas redes sociais, procurando aí esses caminhos, essas oportunidades para fazer publicar a minha tese de doutorado, né, nesse formato de livro, eu encontrei a Diálogo Freiriano, né, que tem tudo a ver, né, assim, com a minha metodologia de ensino, mesmo na didática do ensino superior, né, que tem tudo a ver também com o que eu acredito, né, a força da educação. Então, esse nome, em primeiro lugar, já me chamou muita atenção, e foi justamente nas redes sociais que eu encontrei e passei a acompanhar, né, todo o trabalho que a editora vem desenvolvendo e admirar também, né, consultei ali as obras que são publicadas, que tentam essa linha editorial bastante relevante em assuntos que são de suma importância, né, para desenvolver a educação de um modo geral no Brasil.
Que bacana, que bacana. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Joyce, que é Alimentos Sociais, Políticas Públicas de Combate à Fome na Encruzilhada da Interseccionalidade. E Joyce, agora aproveitando que nós estamos com a capa em destaque, eu quero saber um pouco mais sobre o teu livro, sobre essa tua obra. Gostaria que tu contasse para a gente sobre o teu processo de pesquisa. Ali na tua apresentação tu já deu uma pincelada, mas contasse para a gente também o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Certo, Cida. Bom, é uma obra que foi desenvolvida numa radical mudança de perspectiva acadêmica que eu vinha seguindo, né? Eu vinha seguindo uma linha mais dogmática, que tinha mais ali relação com o ensino que eu né, absorvi ao longo da minha trajetória, passei por instituições um pouco mais tradicionais, eu tinha muito interesse em um olhar focado no judiciário, e isso mudou completamente, né, ao longo do meu doutorado, principalmente. Então, para quem pesquisar aí, talvez outros trabalhos anteriores meus, vão perceber, né, essa mudança. Bom, então essa obra ela surge, né, de uma reflexão, uma profunda reflexão sobre a desigualdade, né, sobre as desigualdades sociais, e o que me motiva é esse afã, né, que acaba que o estudante de direito e todo mundo, né, de um modo geral pode ter, mas é muito comum, né, dentro da nossa área, esse afã pela luta por justiça social, por entender a importância, né, de trazer recursos para que a igualdade material de fato aconteça, né? Entendendo quem é responsável por isso dentro da dinâmica jurídica, mas não só jurídica, né? Também social, né? E política, por que não? Né? Então, eu mudo essa perspectiva, saio da arena do judiciário e passo a investigar a política pública no seu nascedouro, né? Dentro do executivo. E, então, para tanto, eu me debruço sobre os dados estatísticos para entender, né, a fome como um problema social, uma doença social, como dizia Josué de Castro, né, gerada aí no contexto das sociedades capitalistas, né? Então é uma doença inventada, né? Porque a princípio nós produzimos mais do que o suficiente para que todos pudessem se alimentar com dignidade, né? Porém, dentro desse contexto capitalista, a gente sabe que a alimentação, o acesso à alimentação, depende muitas vezes do acesso à renda, em primeiro lugar, principalmente, sobretudo, aí nos contextos urbanos, né? Nos contextos sociais mais urbanos. Não só nos urbanos, nos rurais também, então eu vou passando por essas perspectivas, mas eu tenho um olhar muito forte para o Rio de Janeiro nessa pesquisa, né? Que tem, obviamente, diversos aí contextos urbanos, rurais, mas, em linhas gerais, bastante urbanizado. Então, a partir daí, das reflexões críticas sobre a história, né, do Brasil, desde a reflexão sobre a colonização, escravização, sobre os efeitos que isso traz ainda hoje, né, na nossa realidade socioeconômica brasileira, eu avanço pesquisando qual é o papel do Estado, o que é o Estado, quem é o Estado, o que deve o Estado fazer diante de problemas como esse, que eu classifico como o problema mais grave, né? A alimentação é aquele primeiro direito, aquele direito primordial, sem o qual a gente não exerce liberdade, não existem escolhas livres realizadas por alguém que não tem acesso, né, àquela quantidade nutricional indicada pelas organizações internacionais, né, cotidianamente, ou seja, aquele nível nutricional diário. Então, pensando nisso, eu fui investigar estatisticamente no Brasil quem é que fica na base da nossa pirâmide, porque sustenta, né, toda a nossa sociedade, porém é a que tem a menor renda, né? Então, e um cenário esse que não muda mesmo com
as políticas redistributivas que já temos no Brasil, né? Porque agora já podemos considerá-las maduras, né? Desde o início dos anos 2000, nós, e até antes mesmo, né? Na década de 90, nós estamos nessa caminhada de construção das nossas políticas redistributivas dentro de uma perspectiva do bem-estar social e, enfim, a conclusão inexorável, inevitável, dentro dos dados estatísticos, principalmente as estatísticas que classificam esse cenário por gênero, né, e cor, né, raça, nós temos aí as mulheres negras, né, entendidas as pretas e pardas, ocupando essa posição de base, nessa posição ingrata, né, de serem a que menos têm acesso à renda no Brasil, e é uma doença, e é uma situação muito silenciosa, né? A fome envergonha a quem passa. Então, resumidamente, eu pego essas reflexões que partem de perspectivas históricas, técnico-jurídicas, para entender também, dentro de uma perspectiva teórica, o que é o Estado e qual é o seu papel, passando por essa análise empírica dos dados do Brasil, e especificamente do Rio de Janeiro, para concluir dentro da perspectiva feminista negra, né, essa obra. Então, na verdade, o que a gente pode esperar desse livro é tudo isso, né? Uma miscelânea multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar de assuntos, né, que envolvem não só a teoria do direito, a teoria do Estado, né, os dados estatísticos, mas também na perspectiva sociológica e da psicologia social, trazendo essa literatura feminista negra, Lélia Gonzalez, né, Cida Bento, a Cotirene e Crenshaw, com esse viés da interseccionalidade, esse viés metodológico que atravessa a pesquisa, concluir, então, aí o spoiler de que precisamos pensar uma política pública focalizada, né? Focalizada nos direitos das mulheres negras, né? No direito à dignidade da existência das mulheres negras, que, na verdade, são a mãe, né? Nessa perspectiva histórica, né? Constroem o nosso país. Fica então um convite à leitura da obra da Joyce, Alimentos Sociais, Políticas Públicas de Combate à Fome na Encruzilhada da Interseccionalidade. E aproveitando que nós estamos aqui com essa capa ainda em destaque, ela já deu uma pincelada, eu já saquei um pouco da capa, já com esse spoiler que ela deu. Mas eu gostaria agora que tu falasse um pouco mais sobre a capa e como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Cida, foi muito organizado. Em primeiro lugar, assim, o que me chamou a atenção é que todo o processo é segmentado, né? O processo de criação, né? Com um cuidado, né? Acurado em relação ao que o autor espera, né? De que essa obra represente visualmente, então na capa, no miolo, né? Então, muita voz, né, para os autores, e um processo muito organizado, né, em cada etapa, tendo seus responsáveis, entrando em contato comigo, né, se identificando e me dando essa oportunidade de influenciar diretamente, né, no que eu esperava, me dando opções, né, gráficas do design a ser adotado a partir das ideias que, em linhas gerais, eu coloquei, e foi impressionante que o resultado saiu muito melhor do que eu imaginava, né? Porque a referência que a gente tem, que eu dei, na verdade, ali, né, e que a gente tinha, eram justamente as estampas étnicas, né, de matriz africana, para trazer toda essa força da mulher negra já na capa, né, esse elemento forte da cultura e que é tão familiar, nos é tão familiar, né, porque, como disse, é a base da nossa existência, que é a base da criação do povo brasileiro, conforme Darcy Ribeiro apontava, e também consta aí, né, do livro essa referência, essas referências históricas à formação do nosso povo. Então, assim, eu fiquei chocada muito positivamente por um processo completamente organizado,
né, tempestivo, com os prazos todos sendo respeitados, um diálogo constante, que eu realmente parabenizo, fico muito feliz. Então, no processo de criação, eu fui muito ouvida e fui muito atendida. Fui atendida até além das minhas expectativas, porque, de fato, dentre as opções que eram todas lindas, né, eu escolhi essa opção que reflete essa estampa étnica de matriz africana para trazer toda essa carga para dentro, né, já visual, para o leitor já ter esse primeiro contato, né, enfim, ficar interessado mais ainda na leitura. Fica novamente o convite à leitura da obra da Joyce, e é bom, nesse momento, a gente ter esse feedback por parte do autor, que tu ficou realmente muito satisfeita, foi bem atendida, se sentiu acolhida pela editora e se surpreendeu positivamente quando viu a obra pronta. Então, é muito legal ter essa devolutiva por parte dos autores também. Joyce, agora que a gente segue para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, muitas vezes até mesmo o sonho, de publicar um livro. Seja ele autoral, seja ele o resultado do TCC, do mestrado ou doutorado, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Qual a mensagem, qual o recado tu deixa para essas pessoas? Cida, então, esse era um dos meus grandes sonhos, né? Eu tenho aí capítulo de livro publicado, né? Anais de evento, mas é aquela história, a gente que escreve, que pesquisa, que escreve, né, em qualquer perspectiva, tem esse sonho, nutre esse sonho de ter a nossa obra publicada para que alcance, né, a todas as pessoas. E aí, nessa perspectiva, eu realmente queria trazer essa palavra, né, de afirmação para esses autores. Né? A minha trajetória aí já está sendo percorrida há mais de 20 anos, a minha trajetória acadêmica, e só agora eu consegui realmente trazer, né, nesse formato livro, enfim, essas minhas reflexões acadêmicas, mas não só acadêmicas, né, gente? A gente tem tanto para dizer para o mundo, e o livro é o meio mais humano, lindo, assim, né? A gente toca, a gente nem sempre toca, às vezes toca na tela, mas traduz, né, tudo isso. Então, não deixem as suas ideias, né, escondidas num arquivo, numa pasta, no seu notebook, né? Façam circular essas informações, essas ideias, participem, né, de concursos de premiação, como foi o meu caso também, né? Fiquei muito lisonjeada, principalmente porque o resultado essa publicação, né, resultante dessa premiação, então desse reconhecimento, mas é um reconhecimento que vem quando a gente coloca o nosso filhote no mundo, né? A gente gesta tanto tempo essas nossas ideias e corrige, e melhora, né? Dá o nosso melhor, e aí a gente precisa trazer isso para o mundo. Então, a palavra que eu deixo é justamente assim, principalmente com temas relevantes, né? Que a gente sabe que a gente está tratando de assuntos que são importantes para todo mundo, né? Então, não é no papel, aqui no meu caso, dentro dessa perspectiva, né, antirracista mesmo, trazida por esse livro, não é no papel de branca salvadora, coisa que eu aprendi com Cida Bento, né? Então, eu passei por todas essas camadas para entender que eu precisava realmente assumir, né, a importância aí dessa obra, desse escrito, desses pensamentos, para se tornar uma obra, né? Então, a gente passa por esses desafios internos também de entender a relevância do que a gente está pesquisando, escrevendo e divulgando, para finalmente divulgar. Então, divulguem seus trabalhos, publiquem, procurem a editora Diálogo Freiriano, que realmente tem sido exemplar em cada etapa, em cada detalhe do processo editorial, né, e todo o resultado que é trazido, né, com respeito ao autor. Achei isso muito importante, com muito respeito ao autor, né? No caso, a autora aqui da obra, né, garantindo a manutenção de direitos também, né, sobre a obra, que isso é importante. Então, não num contexto simplesmente mercantil, né, mas entendendo essa importância do livro, né, do livro para a nossa sociedade. Então,
vem para Diálogo Freiriano, publica a sua dissertação, a sua tese, né, o seu trabalho de conclusão de curso, acredite na divulgação das suas ideias e a gente vai longe. Fica o recado da Joyce para você, ela comentou, e ia comentar agora no final a respeito disso. A Joyce foi uma das premiadas do nosso primeiro troféu, vamos assim dizer, o primeiro prêmio Diálogo Freiriano de teses, dissertações e TCCs, que foi realizado no início desse ano. A Joyce foi uma das premiadas, ela ficou em terceiro lugar, e ela pode fazer a publicação desse livro, mas se ela não tivesse colocado à disposição, se ela não tivesse tido a coragem de dizer, vou escrever o meu livro, vou transformar minha tese em livro, e ela não tivesse tido a coragem de publicar, ela não estaria hoje aqui conversando com a gente, ela não teria sido premiada. Então, faça como a Joyce também comentou, coloque o seu conhecimento para circular, coloque a sua pesquisa à disposição das pessoas, porque muitas vezes, é como eu sempre pontuo aqui nesse momento, muitas vezes tem alguém que está só esperando que você publique o teu conhecimento para, de repente, fazer uso da mesma e ainda continuar a tua pesquisa. Então, não fica parado, não deixa ela guardada no fundo de uma gaveta ou parada numa estante de uma universidade. Publique. Joyce, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento virtual do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida, mais uma vez, né? E encerrando essa nossa caminhada, jornada de edição e publicação do livro, justamente com esse momento ápice, né? Que é tão importante também para a divulgação, né? Que é essa entrevista muito bacana, né? Que a gente concorda em passar para justamente fortalecer, né? Fortalecer a todo mundo que está escrevendo, em primeiro lugar, a todo mundo que está interessado em ler também, né? Em conhecer aí essas ideias, essa obra. Fica uma dica final do meu livro. O subcapítulo ali, 4.2, assim, é o meu xodó. Então, quem puder conferir, vai conferir, porque é muito bom. Todo o resto deu muito trabalho, mas esse especificamente foi uma virada de chave para mim mesma, né, pessoalmente. Então, acredito que seja importante para abrir os olhos de todo mundo dentro dessa perspectiva, né, da inclusão étnico-racial, da luta antirracista no nosso país, né, entender o racismo estrutural e o que a gente tem que fazer, já que a gente que criou esse problema. Agradecer mais uma vez a Diálogo Freiriano pelo reconhecimento, né, nessa seleção do prêmio, né, da tese, por todo o cuidado, que independentemente de ser uma seleção ou ser um serviço contratado, eu tive esse tratamento exemplar, né, de todo mundo que me atendeu, foram várias pessoas, né, nesse processo atendendo, caminhando juntas, com todo cuidado e carinho sempre, muito humanizado todo o processo, né? Então, mais uma vez, rendendo aí minhas homenagens para a editora, né, que fez com que tudo isso fosse possível, né? Que tornou esse sonho real para mim, né? E hoje, eu vou até pegar aqui, ó, hoje o sonho ele está em mãos, né? Então, assim, o meu grande orgulho, esse aqui, eu só consegui, né, concluir por conta, graças a vocês, né? E agora eu passo para os meus alunos já podem fazer essa leitura, né? E a gente pode debater esses temas. Então, muito obrigada. A gente que agradece novamente pela tua disponibilidade, aproveito também para parabenizar pela premiação, né? E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigado e deixo um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!